glorifico o seu santo nome. Amém. Que maravilha, Deus, né, seu Cefas começando o ano aí com um livramento de Deus na vida dele. Amém, queridos? Então vocês, queridos, que estão aqui nessa noite, sejam muito bem-vindos nesse segundo culto de adoração ao Senhor nosso Deus nesse ano. Aliás, segundo aqui na igreja, o terceiro, né? Porque nós viramos 25 para 26, a virada de 25 para 26 foi um culto de celebração, de adoração. Hoje de manhã nós já estivemos aqui adorando o Senhor e aprendemos muita coisa na palavra do nosso Deus, e agora à noite aqui na congregação. Então, que Deus receba a honra, que o Cordeiro receba a honra, o louvor e a adoração. Queridos, eu gostaria de dar uma ênfase sobre o que o diácono Adriano falou. É muito importante que a igreja se envolva nesse trabalho, até para que nós possamos também aprender um pouco mais sobre missões, sobre evangelismo, sobre como anunciar o reino de Deus para as pessoas, que é essa a missão que o Senhor deu para a igreja: anunciar o seu reino, anunciar o seu nome, anunciar a sua salvação. E nós não devemos perder essa oportunidade em várias frentes de trabalhos que nós vamos ter agora nesses dias 12 a 19 de janeiro. Se envolva em alguma coisa, invista tempo no seu reino. Hoje de manhã foi algo assim maravilhoso, porque nós estávamos estudando a respeito de Efésios capítulo 6, das armaduras, e quando chegamos na oração, nós entramos numa área que, quando Deus diz assim, que é dando que se recebe, e a gente aprendeu algo aqui nessa manhã, ou embora trouxe à nossa memória aquilo que nós já sabíamos, que já ouvimos também, e como dizem, né, a alma da retórica é a repetição, e aquela questão de que você quer algo para você, você deseja algo para a sua vida, seja no campo material, sentimental, físico, profissional. Aí você pode orar por alguém que está também necessitando. Em vez de você orar por você, ore por alguém que está precisando de alguma coisa nessa área que você também está precisando, porque a Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isso também colherá. Amém, queridos? Então, muito bem-vindo. Diga assim comigo: glória a Deus o Pai, glória a Deus ao Filho e glória a Deus o Espírito Santo. Amém? Tem um aviso também da professora Lana, que nesse mês de janeiro, à noite, não vai ter escolinha para as crianças. Amém? As professoras estão precisando de um descanso, e merecidamente. Amém, queridos? Vamos então orar mais uma vez. Você já trouxe seu dízimo, já trouxe sua oferta, já orou, já louvou ao Senhor. Agora vamos orar para o momento da palavra. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos aqui. Pai, nós já ofertamos, tanto aqui como na conta digital da igreja, no QR Code ali na parede. Nós já fizemos a nossa oferta. Pai, muito obrigado por o Senhor nos permitir, Deus, ofertar na Tua casa. Pai, que o Teu Espírito Santo conscientize a Sua igreja, traga consciência à Sua igreja, que o Senhor não precisa de dízimo, o Senhor não precisa de oferta, o Senhor não precisa de dinheiro. Somos nós que precisamos dizimar. Somos nós que precisamos ofertar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Recebe cada dízimo, cada oferta e cada primícia nesse início de ano que o Teu povo tem feito para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. E que se cumpra na vida de cada pessoa aquilo que está escrito lá em Malaquias, quando o Senhor falou para os sacerdotes: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos tais,
que delas advenha a maior abastança. Assim faz na vida do teu povo, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra nessa noite. E o Senhor também, Pai, nos dar a capacidade de entender, compreender e praticá-la. Toma as nossas mentes cativas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo, Pai, possa ter a primazia neste momento de culto ao Senhor nosso Deus, e Ele possa ministrar aos nossos corações, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. 5 pães e 2 peixinhos é o que tenho. Para essa grande multidão é muito pouco, Pai. Mas o Senhor é o Deus do milagre, fará a multiplicação. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelos anjos que guardam as nossas vidas neste lugar, as nossas famílias que aqui estão representadas. Repreende todo o mal contra as nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja de Deus diz amém. Queridos, por favor, vamos abrir a palavra lá no Evangelho que o São Lucas registrou no capítulo 19. Eu quando vi meu irmão Jailson ali, eu fiquei alegre porque ele gosta muito dessa palavra, desse texto sagrado. E ele um dia quer debater, estudar conosco sobre esse texto com os homens com propósito, né, irmão Jailson? Um dia nós queremos nos reunir para estudar profundamente esse texto que é sobre Zaqueu, que nós vamos falar nessa noite. Amém, igreja? Fiquei muito alegre, Jailson, ver você aqui, porque eu digo, olha aí, mais uma vez que nós vamos falar sobre esse texto. Amém, queridos? Então nós vamos fazer a leitura da palavra que está em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. O texto sagrado nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, igreja? Antes de nós irmos para a explanação da palavra, eu gostaria de ler um texto com vocês, que diz assim: Deus não trabalha com anos, trabalha com corações. Deus não está preso ao calendário. Ele não espera a virada do ano, o início de um mês, ou uma data especial para agir. Deus espera rendição
Enquanto muitos aguardam o momento certo, Deus aguarda apenas um coração disposto a mudar. É possível trocar atitudes sem trocar a natureza. É possível falar diferente sem viver diferente. É possível parecer novo, mas continuar velho por dentro. A Bíblia, queridos, ela nos apresenta alguns personagens que, após serem transformados, decidiram mudar radicalmente suas vidas. E nesse texto que ora lemos, Zaqueu é um deles. Só que nós vamos entender algumas coisas que está nesse texto. É um texto clássico das Escrituras Sagradas. É um texto bastante pregado, bastante ensinado. Mas como a Bíblia Sagrada nos diz que a palavra, ela é viva e eficaz, e se, orando ao Senhor para que Ele nos desse um texto para compartilhar com a igreja nessa noite, eu tenho certeza que algo desse texto, o Espírito Santo irá extraí-lo para os nossos corações, para as nossas vidas, para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Amém, igreja? Se você crê assim, ouça que o Espírito Santo de Deus está a falar ao nosso coração nessa noite, ou aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra escrita. O Espírito é aquele que testifica da verdade, amém? Lembrando que em João 6,63 a Bíblia nos diz assim: as palavras que eu tenho falado são Espírito e vida. Então, no momento em que você está lendo a palavra, ou no momento em que você está ouvindo a palavra, você está recebendo da parte de Deus vida. E no momento em que você ouve a palavra de forma audível, você está também acrescentando o termômetro da sua fé. É por isso que é importante que você, quando parar para ler a Bíblia, há aquele momento que você lê sem palavras, com o seu pensamento, com a sua mente, com o seu coração, mas é importante também que você leia de forma audível, porque você está também ali trazendo crescimento para a sua fé, para a fé que já está dentro do seu coração. Em especial quando for para declarar alguma coisa sobre sua vida, alguma coisa sobre sua casa, é extremamente importante que você leia a palavra de forma audível. Por quê? Porque a palavra, Paulo vai dizer, lá em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação, é o dinamis de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, vamos observar algumas coisas nesse texto sagrado que nós aqui lemos em Lucas capítulo 19. Zaqueu tinha pelo menos, nós falamos no culto da virada a respeito de nós sermos algo novo também, nós vivermos o novo de Deus. Falamos sobre o remendo velho, lá em Marcos 2, sobre que Deus não trabalha com reforma. Colocar remendo de pano, colocar remendo novo em pano velho é fazer uma reforma. E Deus não faz assim.
O que Deus tem para nós é algo novo, é algo totalmente novo, é uma transformação nova. E para isso, é necessário que haja também em nós uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Nós não podemos nos acomodar com as coisas que têm acontecido nas nossas vidas. E eu tenho certeza, tem acontecido coisas boas na sua vida? Tem, na minha também. Mas tem acontecido coisas também que não são muito boas. E nós não podemos nos acomodar e nem tampouco aceitar, principalmente quando é algo que não vem da parte de Deus, que a gente sabe que o inimigo de nossas almas tem investido pesado contra as nossas vidas, contra a nossa caminhada cristã, com o intuito de impedir que nós cheguemos no final da nossa caminhada para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? E aqui, nesse texto sagrado, pelo menos logo de início, Zaqueu enfrenta 4 dificuldades que conspira contra o desejo do coração dele de ver Jesus. Observe muito bem que ele aqui, nós vamos ver no versículo 2, quando ele diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, aqui começa a estreitar uma dificuldade, uma conspiração contra a vida de Zaqueu. Maioral dos publicanos, como chefe dos publicanos, era considerado pelos judeus traidor público. O preconceito social conspirava contra Zaqueu. Teócrito, um poeta grego antes de Cristo, que viveu antes de Cristo, quando perguntado sobre quais seriam as feras mais cruéis que existiam, ele respondeu: nos campos, leões e ursos, na cidade, publicanos e caluniadores. Daí você pode entender como ele era mal visto pelos judeus, principalmente pelos judeus, seus compatriotas, por ele ser um publicano, por ele ser um cobrador de imposto, por ele trabalhar para Roma, cobrando imposto. E dos judeus, a história nos mostra que a cidade de Jericó era uma cidade bastante próspera. Era uma cidade onde tinha um porto alfandegário. E tinha um produto, um bálsamo que se comercializava nesta cidade, que era riquíssimo. E por conta disso, Roma instalou ali naquele lugar uma coletoria de impostos. E Zaqueu era o chefe. Zaqueu era o chefe desses coletores. Então, ele tirava impostos de Roma, e a fama desses coletores não eram muito boas. Então, Zaqueu encontra aqui a sua primeira dificuldade para ver Jesus. A segunda dificuldade que Zaqueu enfrenta aqui, nesse texto sagrado, para ver Jesus, é que ele era um homem rico. Aí você pode pensar comigo assim: desde quando, pastor, ser rico é empecilho para entrar no reino de Deus? De fato, nenhum. Ser rico não é nenhum empecilho para que você possa fazer parte do reino de Deus. De jeito nenhum. Mas Zaqueu tinha dois empecilhos. Em Marcos capítulo 10 e Mateus capítulo 19, Jesus fala da dificuldade de um rico entrar no reino de Deus.
possivelmente, se Zaqueu já era um homem rico e desejou ver Jesus, ele já conhecia a fama de Jesus, visto que esta era uma das últimas caminhadas do Senhor Jesus em direção a Jerusalém. Então a fama de Jesus já corria por toda aquela parte. E Zaqueu já tinha ouvido alguns comentários a respeito de Jesus, alguns sermões proferidos por Jesus, e esse de Marcos capítulo 10, do encontro de Jesus com aqueles jovens ricos, e Mateus capítulo 19, possivelmente ele já sabia, ele já tinha o conhecimento. Então, para Zaqueu, ele está aqui um empecilho. Rico, esse homem rico, ele não vai querer me responder, já que ele disse que é difícil de um rico entrar no reino de Deus. A segunda coisa que Zaqueu enfrentava nessa questão de ser rico era que grande parte ou parte de sua riqueza era constituída para ele ou estava ao seu poder de forma ilícita. Grande parte. Por que isso? Muitos estudiosos dizem e afirmam que todos eles que eram cobradores de impostos, eles usavam de má fé, tanto no momento de ir lá arrecadar, fazer a arrecadação, como ele na hora de entregar o imposto para Roma, ele tanto subtraía do contribuinte, como ele também subtraía de Roma. Ou seja, ele pegava uma parte daquilo que ele arrecadava dos contribuintes e não repassava fielmente para o governo a quem ele trabalhava. Então, e por que muitos dizem que parte dessa riqueza dele era adquirida de forma ilícita? Porque lá no final, quando Jesus vai entrar na casa dele, no versículo 8, observe um detalhe no versículo 8. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a população cria um alvoroço. Esse homem é um traidor dos judeus. Esse homem é pecador. Esse homem não é bem visto. Que tipo de profeta? É como se ele estivesse dizendo assim: que tipo de profeta é você, Jesus, que se associa com tais pessoas? Mas no versículo 8, ouça o detalhe da palavra. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho que Lucas narra, porque ele tem alguns detalhes muito interessantes. Olha o que está escrito no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou, ao ver todo aquele alvoroço, ao ver toda aquela confusão que estava sendo causada por causa de Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e disse ao Senhor. Interessante que ele não chegou para a multidão, ele chegou para o Senhor. Por quê? Porque ele sabia da fama de Jesus, sabia que Jesus era um rabino, e sendo rabino, Jesus era conhecedor da lei mosaica. Então ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Metade. Veja, parte da riqueza era ilícita. Ele resolve dar metade. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais.
ele vai para a lei mosaica, que diz em Deuteronômio 22, e se eu não estiver enganado, Números, ou é Levítico capítulo 6, diz o seguinte, que quando alguém defraudava uma outra pessoa, quando alguém roubava algo de alguém, era para devolver o roubado e 4 vezes mais. Está lá escrito na lei. E ele não disse tudo que eu tenho, eu divido com os pobres, não, ele pegou metade. Daí os estudiosos acreditam que metade dessa riqueza era adquirida de forma ilícita. Eu devolvo quadruplicadamente. Pode ser que metade tinha sido de forma lícita, mas metade ele estava dizendo que ele iria devolver conforme está escrito na lei. Mas voltemos lá para as dificuldades que Zaqueu enfrentava. Terceira dificuldade que Zaqueu enfrentou: sua baixa estatura. Então ele tinha a dificuldade de maioral dos publicanos, ser rico, e agora ele tinha a dificuldade da sua baixa estatura, o que impedia fisicamente de ver Jesus no meio daquela multidão. A multidão não apenas o bloqueava, mas provavelmente não fazia questão de lhe dar passagem, pois Zaqueu era mal visto. Apesar da riqueza, havia nele um vazio. E a condição espiritual, a culpa e o passado poderia ter o paralisado, mas não paralisou. Então Zaqueu enfrenta algumas dificuldades. Mas dentro do coração dele, apesar dele ser rico, apesar dele ter bens materiais, apesar dele viver numa casa luxuosa, apesar dele não ter dificuldade com o material, com o espiritual, ele tinha uma dificuldade. Dentro dele havia um vazio. Mas onde está o X da questão aqui agora, queridos? É que ele resolve mudar. Ele resolve enfrentar as suas dificuldades. Ele não ficou esperando uma segunda oportunidade. E é isso que nós, crentes em Jesus, devemos não ficar esperando que o ano que chegou traga novas oportunidades para nós. Se nós continuarmos nas nossas mesmas práticas, e eu volto a repetir o que foi falado no dia 25, no último dia do ano de 2025, no último dia do ano, não é isso? No último dia do ano 2025, no último dia do ano 2025, nós não podemos esperar que o ano que chegou, que o ano de 2026 que chegou, chegue abrindo porta para nós, enquanto nós ficamos de braços cruzados. Nada vai acontecer. Vai continuar repetindo o ciclo, a mesma coisa. Nós vamos continuar dando voltas. Quem se lembra da história de Israel, quando saiu do Egito? Você sabe quanto tempo levaria a caminhada da saída do Egito até a terra prometida? 3 semanas. Era apenas 3 semanas de caminhadas. Era só isso. Apenas 3 semanas só caminhando, e o povo sairia da escravidão, que passaram lá 400 anos,
escravizados. E 3 semanas apenas o que dividia a escravidão para entrar numa terra que Deus havia dito que mana leite e mel. O que dividia a escravidão para tomar posse da promessa era apenas 3 semanas de caminhada, só isso. Mas como introduzir um povo com a mente cauterizada? Como introduzir um povo que tinha acostumado com a escravidão? Como introduzir o povo em uma terra prometida, que mana leite e mel, se a mente do povo estava aqui? Se o coração do povo estava aqui? Se o povo estava acostumado com os chicotes? Se o povo estava acostumado a trabalhar duramente? Se o povo estava acostumado a receber os seus alimentos para poder trabalhar, e agora ele vai levar para uma terra onde ele vai ter que produzir o seu alimento? E aí, Deus não é menino, e nem tão pouco como diz a linguagem popular, nem tão pouco brasileiro. Porque você ouve algumas falácias por aí dizendo assim, que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira do diabo. A voz de Deus é a palavra dele. Quando você pega Mateus capítulo 16, e você vai ver Jesus reunindo os seus discípulos, e perguntando sobre a primeira pesquisa de opinião pública. Hoje você ouve falar sobre pesquisa de opinião pública para candidato tal, para candidato A, B, C, mas naquela época Jesus já existia. Você ouve falar hoje de WhatsApp. Manda uma palavra aí, querido, para o diácono Adriano, aonde você vai servir. Isso é coisa ultrapassada. Por quê? O centurião chega para Jesus e diz assim, seu Valdir: o meu criado está em casa doente, envia uma palavra e ele irá ser curado. O WhatsApp já existia no mundo espiritual. Amém, igreja? Jesus faz a pesquisa de opinião pública e diz: o que é que os outros falam a respeito de mim por aí? O que é que vocês ouvem ao meu respeito? E uns diz: tu é Elias? Tu é João Batista? Ou um dos profetas? Agora eu quero saber de vocês, discípulos, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Todo mundo se calou. Ninguém ousou falar nada. Com medo de dizer quem realmente era Jesus. Mas naquela hora, o Espírito Santo se apossa de Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito bem, Pedro, porque não foi a carne e não foi o sangue que te revelaste isto, mas o meu Pai que está no céu. Sabe o que quer dizer isso? Só Deus pode revelar Jesus para você. Eu posso pregar aqui a noite toda, eu posso ler aqui a noite toda, eu posso fazer jejum, eu posso fazer o que for, mas só Deus pode revelar Jesus na sua vida. Pedro se empolgou. Pedro ficou inchado. O Espírito Santo, nós somos aqui em 12, e aí agora é eu que estou conjecturando, tá? Não vai lá para a Bíblia dizer, não tem isso que o pastor Miguel falou, não. Mas Pedro se empolgou. Beleza? Pedro se empolgou. Porque Jesus, quando
houve a revelação, Jesus começou a explicar para ele o plano da salvação. A partir de agora, eu irei para Jerusalém, serei entregue nas mãos dos gentios, serei entregue nas mãos dos sacerdotes, eu vou ser surrado, eu vou ser preso, e eu vou ser morto, mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Pedro, ousado, porque o Espírito Santo tinha usado ele naquela hora, abraça Jesus, tira do meio da multidão e começa a repreendê-lo. O discípulo querendo dar lição no mestre. Não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Não, nós não vamos permitir de jeito nenhum que isso aconteça. Minutos antes, Pedro tinha sido usado pelo Espírito Santo. Agora Jesus se volta para ele: para trás de mim, Satanás, que tu me serve de pedra de tropeço. Tu não pensa como Deus, tu pensa como o homem pensa. Então a voz do povo não é a voz de Deus, porque o homem sem Deus, o homem sem a transformação pelo Espírito Santo, ele é influenciado pelo espírito do mal. Se o plano de Jesus era morrer para salvar o pecador e eu, o pior deles, como é que eu vou impedir Jesus de cumprir esse plano? Então imagine você, Deus tira o povo de lá, e agora eu vou trazer o povo para a terra prometida, mas o povo, quando chega aqui, o povo não vai saber como se virar. E a Bíblia diz que nessa volta que eles dão, eles ficaram rodando no deserto durante 40 anos. E cada vez que eles davam uma volta, eles reclamavam, eles murmuravam, e Deus retardava o momento da entrada na terra prometida, até que chega um momento que Deus, a ira de Deus se enche com a reclamação e com a murmuração. Ele disse: sabe de uma coisa? Por causa da dureza do vosso coração, o povo era tão duro de servir ao Senhor, que eles levaram Moisés a pecar. Moisés não pecou porque ele quis pecar, foi o povo que encheu tanto a paciência de Moisés. Quando Deus tira a água da rocha, Deus manda Moisés bater na rocha a primeira vez. Vai lá, Moisés, e pau na rocha. E a primeira vez Moisés foi, bate, fere a rocha. E quando Moisés bateu, a rocha deu água e o povo bebeu. Mas chegou um momento que o povo chegou num determinado lugar e não tinha água, a água era salgada. E começou a murmurar. E Deus disse: Moisés, e Moisés vai clamar a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá agora e fala a rocha. A primeira vez, fere a rocha. A segunda vez, fala a rocha. Mas Moisés estava tão indignado, por causa da igreja ali no ouvido dele, ali, só falando, só reclamando, que Moisés chegou lá, pegou o cajado e pá, pá, pá. A água deu, a rocha deu água. Aí Deus disse: Moisés, você me envergonhou diante do povo, você não me santificou diante do povo, por conta disso você também não vai entrar na terra prometida. Não ouça a voz do povo. 2026 chegou, ouça a voz de Deus. É ela que te conduz, é ela que despedaça o cedro do Líbano. A voz de Deus que faz tremer a terra. A Bíblia diz que no momento que Deus começa a falar, a terra começa a estremecer. Em Atos capítulo 4 eles estão orando, porque Pedro estava preso. Quando Pedro é solto, eles começam a orar, e de repente aquele lugar, quando Deus começa a falar, aquele lugar começa a estremecer. É a voz de Deus e não a voz do povo.
Não vai. Tem um jargão no nossa Bahia que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, graças a Deus. Só não vai quem já morreu para este mundo. Exatamente. Eu não vou, porque eu já morri e já vivi, já nasci para Cristo. Então em 2026 não ouça a voz do povo, não ouça a voz do caos que estão anunciando aí. Já se fala até na invasão do Brasil. Não ouça, você não pertence a esse mundo. Faça algo diferente agora. Não espere que o ano faça por você. Você faça para que esse ano seja marcado na sua vida. Amém, igreja? 3 semanas apenas era a caminhada do povo. E de quase 6 milhões de pessoas, apenas 2, somente 2, conseguiram sair e chegar. Josué e Caleb. Aí a Bíblia me diz que depois de tudo isso, 400 anos depois, quando Moisés morre, Deus chama Josué e diz: agora quem vai conduzir este povo à terra prometida é você, Josué. Tem cuidado, a única coisa, a única recomendação que Deus dá é uma só. Me empresta aí, minha irmã, me empresta aí essa Bíblia que você levantou. A única recomendação é essa. A única recomendação que Deus dá a Josué é uma só. Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora é tu, cabra, que vai conduzir esse povo à terra prometida. Tão somente tenha o cuidado de fazer conforme toda esta palavra. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, porque ela vai fazer você prosperar em tua caminhada. Amém, querido? Então ouça a voz de Deus através da palavra dele. Não ouça a voz do mundo. Não ouça a voz da multidão. E a Bíblia diz que no deserto, Deus fez milagres. Deus fez milagre, Deus fez milagre, Deus fez milagre. Mas quando o povo atravessou o Jordão, a primeira coisa que aconteceu, acabou os milagres. Agora você quer colher? Vai ter que plantar. Zaqueu era publicano, indesejável pelos seus compatriotas. Zaqueu era rico, mal visto. Zaqueu era de baixa estatura, havia uma grande multidão, mas Zaqueu dentro do seu coração dizia: eu quero ver esse homem, eu quero ver esse homem. E a Bíblia diz que a multidão, as ruas naquela época, os estudiosos dizem que as ruas eram apertadas, e eles plantavam árvores nas ruas, e uma dessas árvores era esse sicômoro bravo, uma espécie de figueira brava, que se plantava, e ela não crescia muito, porque Zaqueu era baixo, e a Bíblia diz que Zaqueu correu na frente da multidão. Corre na frente da multidão se você quer ver Jesus. E ele subiu. Só que a Bíblia diz que Jesus é Deus, e sendo Deus, ele tem o dom da presciência. Ele tem o dom do conhecimento antes das coisas acontecerem. É por isso que a Bíblia diz que ele chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. E no coração de Jesus, o Espírito Santo bradou: tem alguém ali desejoso para te ver. E o coração dele queima. E Jesus, tem uma multidão ao redor de Jesus. Eu quero te dizer, querido, não ande com a multidão. Ande com Jesus.
E de repente, em um determinado momento, Jesus chega debaixo daquela árvore e está lá Zaqueu, sentado. Tal qual foi a surpresa de Zaqueu, ao ouvir aquela voz estridente, mansa, vinda do trono da glória de Deus. Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na tua casa, hoje me convém estar na tua casa, hoje me convém estar na tua casa. Eu não sei qual é a dificuldade que você teve em 2025 e que você está tentando trazer para 2026, mas se o teu coração estiver contrito e quebrantado, desejoso, ansioso, queimando pela presença do Senhor, vai chegar um determinado momento que vai dizer: ei, eu estou aqui, abre a porta da tua casa que eu quero entrar e transformar, não o ano de 2026, mas transformar a tua vida, transformar a tua casa, transformar a tua família. Oh, aleluia! É isso que Jesus quer fazer. É isso que ele... E por que você sabe? Porque está escrito. Eu vim para que você tenham vida, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para isso. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para salvar os pecadores. Mas você vai entrar na minha casa, mas Jesus vai entrar na minha casa, mas a minha casa às vezes tem pecado, e se você desejar que ele entre, ele vai entrar, porque quem é o pecado diante daquele que venceu a morte? Não é nada, basta que você diga: Jesus, entra, muda, transforma a minha casa, transforma a minha vida, transforma os meus filhos, transforma meu marido, transforma a minha esposa, transforma todo o ambiente da minha casa, Senhor. Eu desejo isso. Agora dê lugar, faça um esforço. Não fique só de braços cruzados, não, faça você um esforço, para que Deus veja o esforço que você está fazendo. O que é que ele diz lá em Apocalipse, em uma das igrejas? Vejo que você tem pouca força, mas você não negou o meu nome, por isso eu também te livrarei da tribulação que há de vir sobre a face da terra. Não é o volume da sua força, é a singeleza de coração. Veja, os comentaristas sobre esse texto diz que a cidade de Jericó era uma cidade muito próspera. Lá tinha a mansão de Herodes. Lá tinha as casas dos sacerdotes. Era como se fosse um lugar recuado, onde tinha casas de veraneios. E só pessoas da sociedade, por ser uma cidade muito próspera, só pessoas da sociedade que tinha grandes casas naquele lugar, inclusive os sacerdotes, os religiosos, os conhecedores da lei. Mas Jesus passa de largo pela casa de todos eles e vai pousar na casa de um pecador, Lucas, desprezível e odiado por todos. Contraditório, não, queridos? Sim, aos olhos humanos, mas os olhos de Deus não, porque Ele não veio buscar os sãos, Ele veio buscar os doentes, Ele não veio buscar os salvos, Ele veio buscar os perdidos. E é por isso que Ele vai na casa de Zaqueu, e quando Ele chega na casa, e quando Jesus entra
o ambiente se transforma. Quem está do lado de fora não consegue ver o que está dentro. Ei, não seja julgado, não aceite julgamento pelo seu exterior, não aceite julgamento nenhum pelo seu exterior, porque só Deus conhece o teu coração. Quem estava do lado de fora criticou, porque Jesus entrou naquela casa, mas quem estava dentro da casa ouviu ele dizer: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Amém, igreja? Amém, igreja? A condição espiritual e moral, a culpa e o passado poderia tê-lo paralisado, mas não parou. O desejo de conhecê-lo, o desejo de se relacionar com Jesus, de um relacionamento mais íntimo e profundo com Jesus, foi muito maior do que aquela bagagem que ele trazia em 2025. Assim seja você. Comece a arder o seu coração pela presença dele na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os dias eu digo para Deus nas minhas orações: eu não estou satisfeito com o que tenho da tua parte até agora. Eu quero mais. E se há alguma coisa que eu precise negar, me diz o que é. Estando ao meu poder, eu o farei. Não estando, eu te entregarei para que tu faças isso por mim. Mas eu quero uma intimidade maior com o Senhor. Eu não quero só, Senhor, hoje de manhã a gente falou aqui, eu não quero só transmitir conhecimento sobre Zaqueu e sobre Jesus. Deus, eu digo isso para ele, eu não quero só transmitir conhecimento. Conhecimento todo mundo tem, todo mundo sabe. A internet está aí cheia de conhecimento. Mas eu quero chegar a um ponto onde eu terei um encontro contigo. E todas as vezes que a gente tem um encontro com Deus, às vezes a gente sai machucado. Foi assim com Jacó. E tantos outros. Porque ele deixa marcas no encontro que a gente tem com ele. Mas tem uma coisa: a gente sai impregnado dele. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e ele teve uma intimidade tão profunda com Deus, que quando ele desceu, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Sabe o que é que eu quero? Eu quero o monte onde foi construído o templo é chamado Monte Moriá. É chamado Monte do Perfume de Deus. Aonde ele mandou Abraão sacrificar Isaac. É chamado Monte do Perfume de Deus. Sempre eu digo para ele: Jesus, eu quero ir a esse monte contigo. E eu quero me impregnar tanto do Senhor, que onde eu passar, as pessoas dizem: eita, eu estou sentindo um cheiro de Cristo. Eita, eu estou sentindo a presença de Cristo. Ah, presbítero Walter, eu quero andar com lenço no bolso. Eu quero andar com lenço no bolso. E eu quero... Fermo em casa. Ele vai colocar esse lenço na pessoa. E a unção do Senhor que está sobre a minha vida. Porque a unção, ela é naquela pessoa. E ela vai levantar. E ela vai ser curada. Eu quero isso, custe o que custar. É custoso, sim. Diga, Buruzinho. Fica quieto, né, meu filho? É isso mesmo, você está certo. Eu quero ser impregnado do bom perfume de Cristo, para que eu transmita esse perfume, não só conhecimento, mas para que eu transfira esse perfume para outras pessoas. Isso vai me custar muito, mas eu não estou nem aí, porque o que tem para mim na eternidade, eu não tenho nem ideia do que Ele tem reservado para mim. Amém, igreja? Rompa com as cadeias que te aprisionam, ou que te aprisionaram neste ano. E não espere que o ano de 2026 faça algo por você. Faça você mesmo. Tem 4
aproximadamente reservei 4 pessoas para falar sobre mudanças repentinas. Mas hoje a gente só vai falar de Zaqueu, senão a gente chega em uma vigília. Amém, igreja? Queria chamar os levitas aqui, por favor.